Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAP RJTS. Eu sou a Lohana Amaral, apresentadora, e antes de tudo, gostaríamos muito de desejar a todos vocês um feliz ano novo. E para começar com o pé direito, nós iremos tratar sobre um tema muito bacana. Estamos recebendo um convidado muito interessante, principalmente porque o tema de hoje fala sobre coragem, transformação e possibilidades reais de escrever a própria história quando tudo parece impossível. O nosso convidado de hoje ilustra muito bem, primeiro porque ele é a prova viva de que é possível sim reescrever a sua própria história. Estamos recebendo a presença de Alex Lopes, ele que é cria do Morro da Previdência, foi preso em 2015, mas soube reescrever a sua história em altíssimo nível, quebrando e desafiando todas as estatísticas. O Alex, ele é meia maratonista, está cursando educação física, ele é fundador do projeto Corre dos Crias, que reúne mais de 400 pessoas e oferece muito mais do que corrida. Ele oferece esperança, pertencimento e uma segunda chance. Ele já apareceu nos jornais como criminoso, mas agora aparece como inspiração. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, por favor, fique à vontade em se apresentar melhor para nós. Queria agradecer pelo convite, muito obrigado, né? Para mim é muito importante, né, tá podendo falar um pouco da minha história, né? Ainda mais nesse assunto, nesse tema que é bem delicado. Grande parte da população tem esse preconceito ainda, né? Então poder estar passando para eles que sim, nós podemos errar, nós somos errantes, né? Somos seres humanos, acontece, mas que no nosso acerto a gente pode ajudar muita gente, né? Então eu procuro estar passando isso, não só para os jovens, mas para quem já viveu a mesma experiência que eu, né? Que acha que não tem solução. Sim, temos solução, basta partir da gente, né? Primeiramente, força de vontade, o querer, né? E é isso aí, vamos trocar essa ideia, vai ser bem legal. Com certeza, que isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos começar agora o nosso bloco 1. Antes de tudo, eu quero saber um pouquinho mais. Nós queremos saber um pouquinho mais sobre o Alex Lopes. Antes da gente falar sobre atleta, né? A gente queria voltar um pouquinho. Quem é o Alex antes da prisão? O Alex, antes da prisão, era um cara bem disciplinado, né? Pouca perspectiva de vida, né? Embora tenha, seja um homem cheio de sonhos, né? Mas infelizmente voltado para o lado do obscuro, né? Da nossa vida, né? Me arrependi muito de ter feito essa escolha. Eu sempre fui uma criança cheia de sonhos, né? De inúmeras vontades, né? Fui filho único, minha mãe solteira, né? Fui criado aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais, né? Sempre trabalhou bastante, sempre foi contra tudo que eu já fiz de errado na minha vida, sempre me aconselhando. E hoje em dia, graças a Deus, depois de ter essa reviravolta na minha vida, me encontrei no esporte, né? Eu sempre costumo falar isso no Corre dos Crias, que o esporte é incrível em nossas vidas, né? Que ele é capaz de transformar, de salvar e de curar, né? No meu caso, o esporte veio através da a ressocialização, me ajudou bastante através do esporte, né? Então, foi uma porta que eu encontrei para poder me reintegrar à sociedade e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Não me arrependo, faria isso inúmeras vezes, quantas vezes fosse possível, né? E tudo que vem acontecendo é mágico, né? Várias oportunidades se abriram através disso. Muita gente às vezes não relata o que acontece com ela devido ao preconceito, né? O medo. Eu também tinha isso, mas resolvi deixar de lado porque para as pessoas poderem entender, né? Que sim, a gente erra, como disse, mas a gente pode acertar. E tô aí para poder ajudar, mesmo que indiretamente, acho que a gente acaba ajudando. Então isso é muito importante e está sendo bem legal para mim. Em 2015 você foi preso, mas que impacto que teve na sua vida, na sua cabeça e na sua visão de futuro? Então, essa foi uma das, né? Eu já tinha sido preso outras vezes, mas essa foi a mais marcante,
né? Em questão de visibilidade foi assustador, né? Que eles me colocaram como se eu fosse, tipo, ó, o dono da comunidade, e não era isso, né? Eu exercia um cargo, uma função, mas não era o dono, né? Então fizeram esse holofote, todo aquele aparato, né? E eu acho que a partir desse momento que foi o divisor de águas da minha vida, né? Porque se eu não tivesse sido preso, eu acho que eu poderia estar morto. Hoje em dia eu não teria tido essa graça de vivenciar tudo isso que eu tô vivendo. Então, foi um divisor de águas, né? E, cara, me fez refletir bastante, né? Todo esse tempo enclausurado foi necessário para eu poder amadurecer mais um pouco, né? Como pessoa, né? Não somente o meu sofrimento que eu valorizei, mas o sofrimento da minha família também. Então, daí, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, acho que eu tinha que passar por isso para poder estar onde eu estou hoje em dia. Não consegui nada ainda, eu quero almejo muito mais coisas, mas foi algo crucial esse momento, né? E graças a Deus vem dando certo. E dentro da prisão, qual foi o momento que você falou que teve essa mudança, né, você teve essa transformação, mas qual foi o momento exato ali da virada de chave, que você parou, olhou e começou a refletir e percebeu: "Caramba, eu preciso mudar a minha vida"? Qual foi a virada de chave? Então, eu tive várias, né? Várias. Quando a nossa família vai nos visitar, o sofrimento delas, isso foi um item Sim, bem importante para isso. Cara, e acho que uma das coisas que mais me fez refletir foi quando eu tive uma greve de fome, né? Passei 7 dias sem comer. Então, dali eu comecei a pensar, cara, será que eu quero passar por isso outras vezes, né? E pensando, eu cheguei a essa conclusão que não. Acho que tinha que já tinha passado. Acho que eu tinha que valorizar mais a minha família, valorizar mais a minha liberdade, né? Que é única. Acho que não tem nenhum preço no mundo que pague a minha liberdade, né? Hoje em dia eu tenho essa consciência. Nada do que venham me oferecer vá fazer meus olhos brilharem de outra forma. Então, essa greve de fome em si, quando eu passei por ela 7 dias, me fez refletir legal, me fez pensar. Falei, pô, cara, acho que isso não é mais pra mim, né? Tem muitas consequências que acontecem. Às vezes a gente acha que tá preparado, mas não tá, né? Então, acho que nesse momento aí foi esse pensamento veio a sim. partir dessa greve de fome aí. Outra coisa, às vezes sair da prisão é muito mais difícil do que estar dentro dela, né? Principalmente quando a gente para pensar na perspectiva do preconceito, né? Da forma das faltas de oportunidade, né? Dos desafios que vocês encontram aqui fora, aqui no. Sim, é um momento de incerteza, né? A partir do momento que a gente sai e não tem um rumo do que se fazer, né, é bem complicado. Tem muita gente que se estrutura, né? Eu posso dar aqui um exemplo fictício, no caso. Alguém que está na marginalidade ainda, mas trabalhou, comprou um carro, tirou uma habilitação, saiu, virou Uber. Ou seja, já tinha um direcionamento, né? Agora, para quem sai e não tem uma qualificação, não tem uma outra função a se fazer, é muito mais difícil, né? Então, passa por meio disso daí, né? E a gente sabe que hoje em dia, quando você não tem estudo, quando você não tem apoio da família, quando você não tem as oportunidades, tudo fica muito mais difícil, né? Então, muita gente eh, não sai devido a isso. Não estou justificando. Sim. A gente não está aqui justificando, nego não sai por isso, por aquilo, não. Quiser sair, vai sair. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo oportunidade ou não. Mas tem muitos empecilhos, né? Que às vezes faz da pessoa, pô, cara, se eu sair, vou passar fome, necessidade. E no meu caso não foi diferente. Mas eu já tinha, como eu te falei, já tinha isso em mente, né? Saí, cheguei, entreguei tudo, não queria mais nada. E graças a Deus, minha família sempre foi presente, né? E consegui uma vaga de emprego porque eu já tinha terminado o meu ensino médio. Hum. Eu já tinha ensino médio concluído, né? Então, meio que foi uma facilitação para eu poder arrumar um trabalho, né? Já tinha um ensino médio.
Tem muita gente que não tem, não sabe nem ler, não sabe escrever. Sim. Então a maioria disso aí acaba indo para quê? É obra, essa função, são funções mais, como é que eu posso dizer aqui uma colocação de enfrentamento no caso, né? Tipo, Nossa, mais operacional. isso, mais operacional, você foi cirúrgica agora, né? Então, e eu comecei a trabalhar justamente como auxiliar de serviços gerais, né? Tive essa oportunidade no Paço Imperial. Conhece o Paço Imperial, Sim, né? sim. Sim. Tem um lugar marcante aqui no nosso país. E trabalhei lá por volta de 5 anos, né? Fazendo limpeza de banheiro público. Bem complicado, bem difícil, né? Mas isso dali me fez refletir, né? E querer sempre mais e mais e mais e mais e mais, né? Eu passei por situações horríveis, né? As pessoas não nos tratam de uma forma como se a gente não valesse nada, né? Infelizmente, tem pessoas que agem assim. Então, nesse trabalho que eu tava, tinha um cara que me perseguia. Eu sempre fui um cara muito prestativo, sempre gostei de cara, eu sou muito. O que eu tenho que fazer, eu faço da melhor forma pra não ter que ninguém tá falando, ninguém tá reclamando. E mesmo assim, esse cara me perseguia, né? Então, eu parei pra pensar, eu cheguei na minha coordenadora, expliquei pra ela a situação, ela falou, cara, isso só vai mudar a partir do momento que você estudar, se qualificar pra conseguir uma outra função. Isso ficou na minha mente. Sim. Aí foi o que eu fiz. Eu falei, pô, cara, então tem que começar a estudar, né? Aí eu fiz um curso técnico no Senac de administração, passei. Inclusive a minha filha era da minha sala, né? Foi bem legal esse momento. Tive um professor bem legal, Marcos. Então me fez refletir legal e daí que começou a mudar mais ainda a minha vida, né? Depois desse curso, desse diploma que eu consegui, muito mais oportunidades apareceram. E agora a pergunta, como que a corrida entrou na sua vida? Como que foi essa transformação? Cara, a corrida entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava, né? Foi meio que inusitado, né? A gente acaba tendo amizades. Tinha um amigo meu, o Matheus, ele já era corredor, já era adepto do esporte. Convidou para fazer uma corrida e eu fui sem muita perspectiva, né? E a primeira vez eu fui, fiquei bem cansado, fiquei bem exausto. Aí rolou um segundo convite também de um outro amigo meu, do Ícaro. Fui de novo e aí fui pegando gosto, né? E nessa época eu estava um pouco acima do peso, então eu tinha que fazer o cardio, no caso. Uhum. E a corrida foi bem importante nesse processo de emagrecimento, né? Perdi mais de 30 quilos. Como que foi esse início desse processo de transformação? Foi muito desafiador para você? Ah, foi porque, poxa, né? Eu já estava bem acima do peso e não tinha como é que eu posso falar para vocês? Eu não tinha uma Uma rotina de rotina de exercício? exercício. Eu até gostava de Sim. praticar exercício, mas não levava a sério. Você nunca tinha corrido antes? Correr não, Olha só. mas já tinha, eu sou adepto da musculação há Sim. muitos anos. E comecei a correr de uma forma despretensiosa e quando foi ver, tava indo e virou meio que um vício, Olha só. né? E graças a Deus eu tinha amigos também que gostavam também de praticar e decidimos fundar um corre voltado para nossa comunidade, porque os corres que a gente ia era mais na Zona Sul, Uhum. né? Então aqui onde a gente mora não tinha. Sim. Então a gente pensou, pô, por que a gente não tenta desenvolver aqui um projeto legal que a gente possa ajudar também a comunidade, não somente a gente, né? E deu super certo, né? Graças a Deus a gente foi bem aceito pelo público, porque a nossa é inclusão social ao esporte. Antes de falar do seu projeto, que eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, Sim. me diz qual foi a corrida mais a maratona, a meia maratona mais, assim, importante da sua vida? A primeira, a Conta pra primeira gente. meia maratona foi bem importante porque a gente não tem a dimensão de como que é estar presente, né, daquela atmosfera. E, cara, eu não tinha treinado tanto, não tinha me preparado. E quando eu finalizei, para mim foi pô, um momento mágico, né? Eu pretendo agora fazer ano que vem a uma maratona mesmo. Ah, legal. Tô me preparando, né? Tem pessoas que acreditam em mim, né? Sim. Estão me ajudando. E eu tenho essa meta de fazer essa maratona. Então, a minha primeira meia maratona foi aquele momento mais marcante, onde eu me testei, né? E tem também os pós e tal. Mas, pô, cara,
A primeira foi incrível. Acho que é aquele ditado, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, ficou bem marcada para mim. E o que que a corrida te ensina todos os dias? Ter um pouco mais de resiliência, né? Compromisso comigo mesmo, né? Porque a corrida, por mais que você corra em grupo, às vezes ela é um pouco solitária, né? É você com você mesmo ali. Às vezes a gente pensa em parar e tal, mas a gente tendo a resiliência, tendo objetivo, né? Então, tudo isso a corrida me trouxe. Disciplina, né? Entre outros aspectos, né? Então, não só físico, como mental também, um pouco, parar um pouco, refletir mais, né? Saber aonde eu posso chegar, onde eu não posso chegar, né? E a corrida me trouxe tudo isso, né? Disciplina, a disciplina em si foi o mais importante. O esporte não transformou a sua vida, né, de certa forma. Você acha que o qual palavra-chave, assim, o que que mais o esporte te trouxe, que faltava antes na sua vida? Foi a disciplina? Disciplina, foco também, claro, né? Se a gente não tiver foco aliado à disciplina, a gente não consegue nada na vida. E ambição também. Acho que eu sou um cara bem ambicioso e a corrida também me deu essas ambições, né? Eu almejo as coisas, Sim, sim. né? Então, que nem agora eu falei pra você, vou fazer uma maratona ano que vem. Então, eu tô me preparando, todo um aparato para poder fazê-la e isso é foco, né? Claro, com certeza. Determinação. Mas agora nós vamos adentrar então no foco aqui do principal, que é o seu projeto, né, que você é um dos criadores, né. Como que nasceu o Corre dos Crias? Conta pra gente. Corre dos Crias nasceu na comunidade do Morro da Providência, né? Ao certo no Boulevard Olímpico aqui, né? Na Praça Mauá. A princípio, o nosso projeto ele era voltado mais para a comunidade, né? Ele cresceu de uma forma orgânica, né? No boca a boca. Éramos 5 pessoas, 5 amigos que gostavam de correr juntos, né? Gostavam de praticar o esporte e corríamos às terças e quintas-feiras, né? Aleatoriamente, até que um, vai chamando o outro, e esse outro amigo chama um, chama outro, né? Então, meio que nessa forma orgânica, tomou uma proporção enorme, né? Nós fizemos um vídeo que viralizou na internet e, cara, é incrível. Nós visamos muito a inclusão social das pessoas ao esporte, né? A gente entende que hoje tem muitas doenças, depressão, ansiedade, né? Muitas pessoas não correm por falta de companhia. Então, o Corre dos Crias está ali justamente para isso, para estender a mão para essa pessoa e mostrar para ela que sim, tem saída para aquele momento, né? Que não somente ela está naquela condição, existem outras pessoas na mesma condição, mas que juntas, né, podemos superar Sim. qualquer momento da nossa vida, qualquer doença, qualquer situação. E deu muito certo, deu muito certo. Já fizemos corres com mais de 600 pessoas. Que maravilha. Incrível, né? Então, e tudo que a gente faz, a gente procura sempre estar fazendo algo social para poder ajudar. A gente arrecada alimentos, nós arrecadamos agasalhos, fizemos uma última campanha do Dia das Crianças, nós arrecadamos brinquedos, né, distribuímos aqui na comunidade, né, tem um projeto que é afiliado a nós, o Esparta, e nós, as doações que a gente consegue arrecadar, a gente dá para eles poderem distribuir para as crianças, que existem muitas partes aqui na nossa comunidade que é carente, né? Sim. Então, ver um sorriso de uma criança é bem legal, né? É Isso é gratificante. gratificante pra caramba. Como que é pra você acompanhar a transformação dessas pessoas? Cara, é incrível porque a nossa ficha não cai, né? Às vezes as pessoas chegam pra gente, cara, vocês mudaram a nossa vida e tal, né? Muitos depoimentos de pessoas que pararam de fumar, de pessoas que saíram da obesidade, que se curaram da depressão, da ansiedade. A gente não tem essa noção do que a gente pode proporcionar na vida das pessoas, né? Então, você vê aquela pessoa chega às vezes tímida, não conversa com ninguém, não troca uma ideia. Eu chego ali, pergunto o nome, da onde vem, tipo, para quebrar aquele gelo, né? E quando você vai ver daqui a 3, 4 semanas, a pessoa totalmente diferente, sabe? Já mais comunicativa. Muita gente às vezes não tem tantas amizades, e ali a gente consegue fazer isso. É uma network bem legal, Sim, sim. amizade.
No meu caso também é bem legal que às vezes eu passo na rua e digo: "Alex", eu olho assim: Uhum. "Caramba, aqui em Ipanema alguém tá me chamando e tal". Então o Corre dos Crias, salvou a minha vida e vai continuar salvando as de muita gente aí, graças a Deus. Mas lembrando, assim, em mente, qual a que você acha que uma das que mais marcou, assim, você? Cara, teve um amigo nosso que parou de usar drogas, né, ele estava meio que na depressão, usava muita droga e parou. Então, esse depoimento dele pra mim foi bem marcante, bem legal, porque ali você cai a tua ficha, né, caramba cara, o cara é usuário de droga, o cara parou de usar droga, e hoje em dia trabalha, hoje em dia é um pai de família exemplar, e então esses depoimentos nos fazem querer continuar, querer prosseguir, continuar, 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 e que Deus nos permita, né, muitos anos aí com esse projeto, a gente pode estar salvando muito mais pessoas, né. Claro, e o que você enxerga como futuro para o projeto? Onde você quer chegar? Quero que o nosso projeto seja reconhecido por algum órgão público, né, pela prefeitura, nos olhe, nos enxergue, né, porque a gente está ali não somente para correr, mas para ajudar, para salvar, né. Então acho que nós, graças a Deus, já temos um caminho percorrido, mas nós almejamos muito mais coisas, né, e como eu te disse, alguma ajuda da prefeitura seria incrível, né, nesse Apoio no projeto, né, algum específico. apoio, né, porque tudo que a gente faz somos, toda a verba, às vezes a gente faz uma collab aqui e ali, a gente sabe que é difícil poder estar arrecadando, Recursos. recursos, né, então a gente pretende aí, cara. Adquirir mais investimentos, mais apoio, justamente para desenvolver o projeto de vocês, Sim, né, sim, sim. propagar esse, Isso, isso, né, isso, isso. evoluir. E o que no seu ponto de vista, o que você acha que falta para o Brasil entender que a ressocialização não é só tirar alguém da prisão, mas de um caminho, mas dar um caminho, né, dar um novo Tá horizonte? faltando investimento, né, não somente no nas escolas públicas, mas também, no sistema prisional, né. Eh, Nós entendemos que alguns estados do país, eles, têm lá como é que eu posso falar? Numa grade de matérias, o trabalho, tipo, vamos cuidar de uma horta, vamos Uhum, aprender a cozinhar. sim. Então tem muitas unidades no país que não tem esse sistema. Então acho que está faltando ainda isso. Acho que se eles conseguissem implantar mais trabalhos assim, acho que seria o índice de pessoas ressocializadas seria bem maior, né. Então, marcenaria, carpintaria, então esse tipo de investimento que está faltando. Então, se tivesse, muito mais pessoas teriam uma história igual à minha, né. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o jovem de hoje que está no lugar que você já esteve ontem. O que você diria para ele? Então, cara, a mensagem que eu passo é como eu falo para as minhas filhas também: estudem, se capacitem, né, para quando aparecer a oportunidade vocês estarem aptos, né. Isso é uma ilusão, as coisas como vem, elas vão muito rápido, né, e tudo passa num piscar de olhos, né. Você pode perder a tua vida, cara, já imaginou? É o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida. Então, um piscar de olhos, já acabou, e aí, sofrimento fica pra tua família, e tem muita coisa a ser vivida pela frente, né. A vida é linda. Eu hoje em dia, graças a Deus, eh, aprendo e passo por situações incríveis que se eu tivesse ainda no meio que eu estava, com certeza eu não iria viver, né. Conheço pessoas incríveis, as pessoas que eu tinha como ídolos hoje em dia são meus amigos, né, na área do esporte, da corrida. Então, é o que eu falo para vocês, cara, se capacitem, estudem, trabalhem, respeitem os seus pais, né, quando a sua mãe e seu pai te dão um conselho, abrace, né, que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o mal do filho. Então, estudem, o que pode mudar nossas vidas é o estudo, né. Então, cai para dentro, não tenham vergonha de aprender, né. Eu, graças a Deus, todo dia aprendo uma coisa diferente. Estou fazendo a minha faculdade, vou me formar,
quero ser um grande profissional de educação física, né? Então, é o que o estudo está me proporcionando, o esporte e o estudo, né? Uma vida melhor, uma condição melhor. E você está fazendo a faculdade de Educação Física, e qual é o seu projeto? O que você pretende? Você quer desenvolver o seu projeto, atuar na área? Sim, eu pretendo atuar na área, Conta um a pouquinho mais. qual a gente já exerce, né? Eu quero me aprofundar um pouco mais na área da corrida, né? Ser um treinador, Sim. né? Ter uma equipe comigo seria bem legal, né? Ter uma assessoria, queria montar uma assessoria, né? Também, claro, eu também quero ser um coach de musculação, Sim. também gosto, né? Então, tenho referências, né? Tem um parceiro meu que é o Evandro, né? Ele é meu coach, né? Monta meus treinos, então eu tenho ele como referência, entre outros amigos, né? Então, o meu sonho é esse. E me fala um pouquinho agora mais sobre o projeto Corre dos Crias. Como que faz? Vamos supor, o jovem, a pessoa, enfim, ela tem esse interesse, ela quer correr, mas ela não sabe como participar do projeto. Apresenta pra gente o caminho. Só chegar num lugar marcado, sigam a nossa página no Instagram, Qual é a Corre dos página? Crias, Corre dos Crias, né? Sim. @_ Corre dos Crias. É totalmente gratuito. Segunda, olha só. Tem um funcional também nosso, né? Já tava misturando. Todos os sábados, 6h30 da manhã, nós estamos nos reunindo. Muitas das vezes é aqui no Boulevard Olímpico, na Roda Gigante, mas nós também estamos mudando também, às vezes, o percurso. O último corre que a gente foi da Mureta do Leme subimos a trilha da Urca. A gente procura fazer um diferencial, né? Mas a princípio, 6h30 da manhã, Boulevard Olímpico, todos os sábados. Uma vez por mês nós fazemos sexta-feira à noite, né? Também no Boulevard Olímpico. Sim. É só chegar, cara. Segue lá. Nós temos a nossa agenda nos destaques do Instagram. Dá uma olhada, confere. Só chegar lá, pode levar familiar, pode levar amigo, namorado. É bem legal, você vai ter um ambiente que vai te abraçar, independente da situação que você esteja vivendo. Estamos de braços abertos e vai ser bem legal te conhecer. Inclusive, faço convite para você, se Sim, quiser aparecer lá qualquer dia. com certeza. Você vai ver, vai ter essa experiência que é incrível. Quem vai sempre retorna, né? Então, para mim é gratificante. E é isso. 6h30 da manhã, Boulevard Olímpico. Ou caso nós mudamos a rota, vocês acompanham também pelo Instagram. E sexta-feira à noite, só chegar lá, ser feliz, correr. E agora nós já estamos encerrando, né, chegando já na reta final do nosso bate-papo, e eu tenho mais uma pergunta aqui, na verdade, uma mensagem que eu gostaria que você deixasse para as pessoas que ainda te julgam do passado. É, para essas pessoas, eu só tenho a dizer que elas estão totalmente equivocadas, se ainda me julgam pelo que eu fiz. Eu ainda recebo muitas mensagens no Instagram, muitas mensagens. Às vezes é complicado você olhar, né? Eu fiz um post que viralizou, né, da minha mudança, né, que foi o Fachel noticiando a minha prisão, e depois ele noticiando o corre dos crias e eu ali no meio, né? Então, muita gente nos julga ainda pelo que passou, né? Não tem como apagar isso, jamais, mas serviu de experiência. Hoje em dia, graças a Deus, eu mudei a minha forma de enxergar a vida, né? Então, para vocês que ainda acham que minha mente ainda está lá atrás, vocês estão totalmente equivocados. Eu quero só evoluir, eu quero progredir, né? Eu quero poder ajudar, né? Se algum dia eu fui vergonha, hoje eu quero ser esperança na vida de alguém, entendeu? Então, é isso que eu tenho a passar para vocês. Não julguem o livro pela capa, né? Procurem ver o que a gente está fazendo de bom, né? O que eu fiz de ruim ficou lá no passado, eu já paguei por isso, né? Então, não é justo eu ficar sendo julgado para sempre. Procurem ver o profissional, o Alex, o pai de família, né? Então, é isso. Então, para encerrar, quem é Alex Lopes hoje? Alex Lopes hoje é um cara bem feliz, graças a Deus, bastante focado, ambicioso. Eu sei onde eu quero chegar, sei da onde eu vim e quero poder alcançar mais e mais e mais e mais degraus, né?
ao lado dos meus amigos, ao lado de quem quer me ver bem. Quem também não quer me ver bem também vai me ver bem, não tem essa. E eu queria mandar um abraço aqui para meus amigos, familiares, né, as pessoas que confiam, que acreditam na gente, né? E muito obrigado pelo convite também. É isso aí. Muito obrigada também pela sua presença, Alex. Você realmente mostra que ninguém está condenado a ser apenas o que viveu, né? Que nós crescemos, evoluímos, né? Nos desenvolvemos, nos capacitamos e podemos sim reescrever uma nova história. Então, nós gostaríamos também muito de agradecer não só a sua presença, mas mais uma vez desejar também um feliz ano novo. Gostaríamos também de desejar um feliz ano novo a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Bancário Pode Mais. Muito obrigada a presença de todos e nós aguardamos vocês nos próximos episódios, porque esse ano de 2026 promete. Muito obrigada por tudo e até logo. Tchau. Tchau, tchau.